Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco. Estamos aqui mais uma vez e gostaria no dia de hoje de estarmos fazendo uma reflexão sobre a parábola do filho pródigo. Vamos usar para tanto o texto que é exclusivo do evangelista Lucas, lá em Lucas 15, de 11 a 12. Vamos ao texto? Vamos ler então. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda longe quando seu pai o viu. Encheu-se de compaixão e correu. E lançou-se ao pescoço, cobrindo-os de beijo. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu com ela. Ponde-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei um novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado, e começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão, que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não quis entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, veio este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele mata um novilho cevado. Mas o pai lhes disse: Filho, tudo está sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nós alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O filho pródigo é uma das histórias mais contadas e recontadas na Bíblia.
de todas as parábolas, ela é a mais ricamente detalhada. Ela é cheia de emoção, passando da tristeza para o triunfo. Muitas reflexões já foram feitas e eu gostaria de contribuir com um pouquinho mais neste maravilhoso universo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Assim, se quisermos entender o verdadeiro significado desta parábola, em toda a sua importância espiritual, nós devemos voltar no passado e tentar nos colocar naquele lugar, no tempo em que estava tudo acontecendo. Pois enquanto não começarmos a entender as ideias e atitudes que moldavam aquela cultura, não conseguiremos alcançar um entendimento completo da lição que esta parábola tem a nos mostrar. O texto que nós lemos, que acabamos de ver aqui em Lucas, eles nos apresentam o quê? 2 personagens, não é verdade? Com comportamento o quê? Distintos. Porém, ambos os comportamentos levam o quê? O homem à perdição. Vamos entender o porquê disso. Nós temos aqui o comportamento do imoral, que é representado pelo filho pródigo, que deixa o seu pai e parte para uma cidade distante, em busca do quê? De satisfazer os seus desejos carnais. E temos também o comportamento do moralista religioso, que é aqui representado pelo irmão mais velho. Um filho certinho, mas que não tinha o mínimo conhecimento do amor do pai. Para que a gente possa entender, na cultura judaica da época de Jesus, a família era baseada no formato que? Patriarcal. O pai possuía uma imagem muito forte na sociedade. O pai judeu era a figura do pai patrão, aquele pai que é o senhor da família, que todas as suas decisões giravam o quê? Em torno dele. Nenhum dos filhos ousaria questionar a sua autoridade, sob pena do quê? De ser deserdado, banido do seio familiar e tirado a sua herança, além de ser mal visto por toda a comunidade vizinha. Jesus, em seus ensinamentos, apresentava Deus como Pai, o quê? O Pai celestial. Isso ia meio de encontro à imagem do Pai severo da cultura judaica, pois Jesus tratava com amor todos os pecadores. Vamos dar uma olhadinha, isso aqui em Lucas 15, de 1 a 2. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então uma parábola. Observando todo este capítulo 15, nós vemos que a resposta às murmurações dos fariseus, eles murmuravam constantemente, eles ficavam atrás de Jesus, no sentido que? De pegar algo errado. Vemos que em resposta a essas murmurações dos fariseus e mestres da lei, Jesus começava o quê? A contar uma série de parábolas que descrevem o quê? O caráter do Pai Celeste. O Pai Celeste que é um Pai misericordioso, um Pai amoroso, o Pai que acolhe os pecadores. Desde então, ele fala-nos o quê?
da parábola da ovelha perdida, em que o homem que tomava conta das ovelhas, o pastor, se alegra a recuperar uma ovelha que havia sido perdida. Nos fala também a parábola do dracma perdida. Aquela mulher que tinha 10 moedas, acabou perdendo uma, e ao achá-la, ficou contente, chamou os vizinhos e fez uma festa. Tanto o pastor fez uma festa ao recuperar a ovelha perdida, a mulher também fez uma festa ao recuperar aquela moeda. É assim a didática de Deus. Ele faz uma festa todas as vezes que recupera um pecador. Em poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, nos fala o texto, e ali desperdiçou os seus bens vivendo erradamente. Agora, observando o texto, quais seriam as características deste filho pródigo? A primeira característica que o filho pródigo apresenta é que ele é orgulhoso, presunçoso e de uma autodeterminação. Agora ele quer ser o quê? O dono da sua vida, dono do seu destino. É aquele que não está preocupado com o pai, pois a atitude iria desonrá-lo. A atitude dele de filho pedindo a sua herança iria desonrar aquele pai perante a sociedade local, com seus costumes e com um código de ética muito rigoroso, que era o Mishnah. Era o código de ética que os judeus usavam. Ele queria ter o poder de decidir o que fazer com a sua vida, da forma que lhe agradasse, da maneira que lhe conviesse. Queria ser o dono da sua vida, queria sair, ir e voltar a hora que ele quisesse. É o tipo, eu sou o dono do meu nariz e faço o que quiser com a minha vida. Será que existem filhos assim hoje? Será que nós não somos assim? A segunda característica deste filho pródigo é a tentativa de se afastar ao máximo para o lugar onde a voz do pai não pudesse mais constranger o seu modo de viver na imoralidade. E assim, o filho pródigo vai de prazer em prazer, de farra em farra, de prostituta em prostituta, de motel em motel, de bebedeira em bebedeira, gastando e consumindo tudo o que tem, na procura do quê? De uma felicidade, entre aspas, que acaba o quê? Criando dentro do peito dele um buraco, um vazio que vai devorando todos os seus recursos físicos e psicológicos, numa tentativa o quê? Desesperada de preencher este vazio. Porém, nós sabemos que há limites para o prazer humano. Assim, o culto ao corpo e o prazer nunca poderá trazer a verdadeira felicidade. Lembre-se, meus irmãos, de que Jesus está contando uma parábola para líderes judeus de uma cultura o quê? Judaica. Por isso, quando ele diz que o filho pródigo foi para uma região distante, ele, os líderes judeus, os escribas, os fariseus, de imediato eles entenderiam que esta implicação da atitude deste filho pródigo, pois qualquer terra distante seria um país do quê? De gentios, estaria fora do território de Israel.
aquele jovem deixou não só o seu lar, a sua família, como também a sua herança cultural e sua fé. Olha só, meus irmãos, a consequência de uma atitude impensada, incoerente e desastrosa. Os mestres da lei e os fariseus que seguiam Jesus com o intuito de pegar uma brecha, uma falha para que pudessem condená-lo, deviam estar pensando algo assim a esta altura do campeonato, pois o seu desprezo pelos pecadores já era conhecido. No entanto, ainda mais do que isso, a ideia de alguém se dispor e de abandonar sua casa, a sua religião e viajar para um país distante e firmar residência em uma cultura de gentios era, aos olhos deles, fariseus, o quê? Repugnante, pois tudo na cultura dos gentios era sujo na opinião destes homens, não importando aonde ele fosse ou o que ele fizesse. Depois disso, ele teria sempre caído horrivelmente no conceito dos fariseus, que pré-julgavam. Agora, nós não podemos esquecer nessa história de quem? Do irmão mais velho. Este rapaz que a Bíblia apresenta como o irmão certinho, o bom moço, fazia tudo o que o pai determinava. Cumpre religiosamente todas as ordens do pai, mas se aborrece quando soube da volta do irmão, que segundo ele era um quê? Um sem moral. Este personagem do irmão mais velho também apresenta algumas características diferentes. Uma das características que o irmão mais velho apresenta é o quê? É a falta de alegria na vida. Ele cumpria estritamente as ordens do pai. Sabia tudo sobre o trabalho na fazenda, conhecia o nome de todos os empregados, contava todos os animais, mas sempre tem o mais, né? Não conhecia o quê? O pai. Tinha toda a fazenda à sua disposição, mas não enxergava nenhuma possibilidade do quê? De festejar. Fazia tudo como que por uma obrigação. Ele não sabia se alegrar e entrou em crise ao ver a festa que o pai fazia para o seu irmão. Não conseguia o quê? Ver a alegria do irmão, de ter revisto as suas atitudes, os seus conceitos, de ter se encontrado. Assim, a gente percebe nesse contexto desta história que o filho pródigo era um pecador flagrante. Sim, rebelde, ímpio, mas o outro, o filho mais velho, era um pecador religioso, com uma aparência superficial de respeitabilidade. Nenhum dos dois filhos, na verdade, tinha algum respeito autêntico pelo pai. E nenhum dos dois retribuía o amor que o pai dava ou mostrava algum interesse em ter um relacionamento filial de pai para filho com ele. A bem da verdade, ambos os filhos odiavam o pai e se odiavam mutuamente. Vamos ver aqui em Lucas 15, de 25 a 26. Seu filho mais velho estava no campo,
Quando voltava, já perto da casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Vocês devem ter percebido, meus irmãos, que tem gente que não tem alegria na vida e muitas vezes entra em crise por isso. Fica com ciúmes quando vê alguém que se alegra, mesmo nas mais simples coisas. Não pode ver ninguém feliz, não é verdade? Outro fato que nós podemos perceber é que o irmão mais velho não havia deixado o pai. Estava ali a todo tempo com o pai, porém não conhecia o pai como um pai. Tinha para si o pai como um pai o quê? Da cultura judaica, um pai patrão, rígido e autoritário. Agora, o mais bonito que a gente pode observar nesta narrativa desta parábola de salvação do filho pródigo é que ele passa pelo entendimento do significado do mundo. Prazer após prazer, muitos amigos, festas, orgias e tudo mais. Porém, quando tudo está consumido, quando tudo acaba, quando todas as reservas materiais acabam, o que acontece? Os amigos, somem. Isso acontece todos os dias nas nossas vidas, não é verdade? Por isso que a palavra de Deus nos fala: quem tem um amigo tem um tesouro dado por Deus. Ele acabou o quê? Nesta narrativa nos fala que ele acabou cuidando de porcos, desejando se alimentar da comida dos porcos. Aqui na minha Bíblia fala das bolotas dos porcos. Porém, ninguém lhe dava o quê? Nada. Assim o mundo, assim é o nosso mundo. Não se enganem. Por isso, não chega a ser nenhuma surpresa quando lemos no versículo 13. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e dissipou toda a sua herança numa vida devassa. Ele desperdiçou os seus bens, vivendo o quê? Irresponsavelmente. Era nessa direção que a atitude do filho pródigo o estava levando, desde o começo. A palavra grega para esta palavra desperdiçar é diaskopizo. É uma palavra que mostra a ideia do quê? De separação do grão. Quando a pessoa joga os grãos para o alto e deixa o vento soprar e os levar. Significa literalmente o quê? Espalhar. Ele simplesmente jogou tudo fora, vivendo o quê? Irresponsavelmente. Ele desperdiçou uma fortuna rapidamente, gastando toda a sua herança na busca do mal para si. Agora, a salvação do filho pródigo passa também pelo reconhecimento da sua condição. Vejam que Jesus narra que este filho pródigo, o que faz? Aqui no versículo 16, 17, ele fala que ele caiu em si. Caiu em si, isto é, ele começa a pensar e reflete. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Ele volta então ao eixo da sua vida. E este cair em si é algo
que Satanás tenta de todas as formas evitar que aconteça com nós, seres humanos. Ele não quer que a nossa ficha caia. Ele cega as nossas visões, os nossos entendimentos, para que a gente veja somente os prazeres que o mundo nos oferece. Mais adiante, vemos pelo texto que todo o processo de perdão começa no pai. O pai, quando viu o filho ainda longe, correu o quê? Correu ao seu encontro, ao encontro do filho pródigo, e o beijou. Que coisa linda, não é verdade? Aqui em Lucas 15:20 fala: e ele estava ainda longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão e correu, e lançou-se ao seu pescoço, cobrindo-os de beijo. Esse correr para o oriental, para a cultura oriental, é algo inusitado. Eles não se dão muito a correr em busca do outro. E o beijar significa o quê? Um sinal de perdão. Assim, meus irmãos, Jesus mostra aqui a imagem da contracultura do Pai oriental com o Pai celeste, que é um Pai, o quê? Misericordioso, um Pai de amor, um Pai que oferece perdão sem pedir nada em troca. Lucas nos fala no versículo 15, de 21 a 22, que o filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai corre. O pai corre e o quê? Interrompe. Nessa corrida que ele dá, que o texto nos fala que é inusitado para os orientais, o pai corre e interrompe esta confissão. E o filho não consegue dizer a parte restante do torna-me como um dos teus empregados. Ou seja, o pai está dizendo para o filho: deixa disso, meu filho. Tu és o meu filho amado. Eu sou o teu pai. Tudo está perdoado. Que graça, né? É o nosso Jesus misericordioso. Este anel que é colocado no filho, nos dedos do filho pródigo, é um anel que mostra o sinal de autoridade. E as sandálias fazem parte do quê? Do traje do homem livre, em oposição ao traje do homem escravo. Os escravos não tinham o direito de possuir uma sandália. Somente quem era livre. Este pai que Jesus apresenta neste texto é um pai que vira a mesa pelo seu filho. Um pai que se move do quê? De íntima compaixão pelo seu filho perdido. É a contracultura que eu falei, do pai que os fariseus pregavam. O pai que até tinha o direito, pelo código de ética, o Mixná, de humilhar, de constranger o pródigo em praça pública e até bater no seu rosto, se ele assim o quisesse. Mas, ao contrário, o que Jesus fez? O acolheu, o abraçou e o beijou. É isso que ele faz conosco, meus irmãos, todos os dias quando pecamos. O filho mais velho, como a gente vê no texto, está irado e contrapõe-se à atitude do pai. Em Lucas 15:30, nós vemos que ele disse: contudo,
veio este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas um novilho cevado. Agora a gente percebe que a salvação do irmão mais velho passa pelo reconhecimento do irmão amoral. Ou seja, Jesus quer mostrar para os fariseus a necessidade de que eles se arrependam também. E vejam que aqueles pecadores, que todos os pecadores, que os pecadores que Jesus come, que Jesus anda, eles também têm direito à salvação. Eles também são filhos de Abraão. Eles também são filhos de Deus. É a resposta de Jesus às murmurações lá de Lucas 15:1, dos fariseus que falavam que ele se reunia e comia com pecadores. E a salvação do irmão mais velho passa também pelo reconhecimento do pai, visto que esse irmão mais velho pensa que serve o quê? Ao patrão, a um patrão, a qual ele acha-se como um empregado, como um escravo. Ele não via um pai, e via no pai um patrão. Ele se sentia um empregado. O pai que o irmão mais velho conhece é um pai mesquinho, que não tem a capacidade de fazer um ato mínimo de generosidade. Ao passo que o filho pródigo, o pecador, ao menos se lembrava do pai como pai e acreditava na possibilidade do quê? Da misericórdia deste pai, mesmo diante de tudo o que ele havia feito. Em Lucas 15:31, o pai disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Essa é a resposta do pai. Ou seja, Jesus afirma que Deus é o quê? Nosso pai. Não o pai que os fariseus acreditavam, mas sim um pai que diz: Filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. É Jesus falando para mim, é Jesus falando para você hoje. Filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Para a gente encerrar esta pequena reflexão, eu diria, talvez você, meu irmão, conheça a Deus como um Senhor. Talvez você conheça a Deus como um juiz, às vezes severo. Quem sabe você pensa em Deus como um Criador de tudo. Gostaria que você entendesse uma coisa. Deus é tudo isso. Porém, antes de tudo, Ele é o quê? Ele é o nosso Pai. Deus é o seu Pai. E Deus é um Pai o quê? Misericordioso. É um Deus Pai de amor. Amém? Vamos agora fechar os nossos olhos e pedir a esse Deus misericordioso que nós sejamos iluminados pela sua palavra salvadora. Que nós possamos, tal qual o filho pródigo, nos arrepender de todos os nossos pecados e voltar aos braços amorosos de Jesus, para que Ele possa nos curar, nos libertar e nos dar o quê? Vestes novas, nos fazer novas criaturas,
nos limpar de todas as sujeiras do pecado. E assim que possamos levar a sua mensagem e ajudar os nossos irmãos a se libertarem de todas as amarras de Satanás. Pois, como eu sempre digo, nós não servimos a um Deus qualquer. O meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador tem o poder sobre todas as coisas e vai me conceder e vai te conceder a vitória que você tanto precisa, que eu tanto preciso. Assim, Deus amado, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te pedimos que tome conta de nossas vidas, de nossas famílias, abrindo nossa visão espiritual e aumentando a nossa fé. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que louvado seja o nome de Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.